Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde também a quem está a acompanhar-nos em casa, sobretudo os doentes, neste tempo de pandemia, e que nós ouvimos cada vez histórias mais mirabolantes. E a pandemia afetou sobretudo os idosos, mas parece que não foi só os idosos. E é um drama. E todos os problemas que nós ouvimos aqui e acolá, a respeito mesmo de juventude, a recusar-se a ir ao trabalho, uma desistência, nós temos que rezar. E sobretudo neste dia de hoje de São Jerónimo, que é também o dia da Bíblia, da Palavra de Deus, para parar, não nos deixarmos enganar, não nos deixarmos controlar, manipular, porque esses são os termos que hoje que estão na prática, e nós procurarmos a verdade. São Jerónimo, um homem de amor à Bíblia, o primeiro tradutor, traduziu a Bíblia do aramaico, hebraico e grego, porque algumas cartas de São Paulo foram escritas em grego, para o latim, para a língua do povo, para a língua popular. E essa primeira tradução chama-se Vulgata, e Vulgata em latim é a língua do povo. Portanto, e às vezes tantas críticas que se fazem, não se mostrou a Bíblia quando não havia imprensa, quando não se podia fazer estes livros, porque foi 1000 anos, mais de 1000 anos, 1100 anos depois, que inventaram, depois de São Jerónimo, que inventaram a imprensa, no século XVI, mais ou menos, quando começaram as igrejas evangélicas, a luterana, a anglicana, a calvinista, e depois essa confusão toda que anda por aí, e começaram não há muito tempo, 400 anos. Mas hoje celebramos São Jerónimo e lembramos nesta Eucaristia Joaquim Fernando Silva, Henrique Coimbra, Carmim da Silva e Alda Pereira. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que deste ao presbítero São Jerónimo o dom de saborear a Sagrada Escritura e de a viver intensamente, fazei que o vosso povo se alimente cada vez mais com a vossa palavra e encontre nela a fonte da verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, permanece firme no que aprendeste e aceitaste como certo, sabendo de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, persuadir, corrigir e formar segundo a justiça,
Assim o homem de Deus será perfeito, bem preparado para todas as boas obras. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha toda a espécie de peixes. Logo que se enche, puxa-no para a areia, para a praia, e sentando-se, escolhem os bons para os cestos, e o que não presta deitam-no fora. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão a separar os maus do meio dos justos e a lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Entendeste tudo isto? Eles responderam: entendemos. Disse-lhe então Jesus: por isso, todo escriba instruído sobre o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós hoje celebramos um santo que é pecado os cristãos não conhecerem. São Jerónimo é pecado não saber, no mundo em que nós vivemos hoje, não saber um bocadinho da história dele. Um homem difícil, porque os homens grandes, os homens de Deus, não são fáceis. E São Jerónimo ficou na história como um homem muito difícil, que não era fácil lidar com ele. Não era de dizer amém a tudo. E, portanto, essa é uma das imagens que passou ao longo de geração em geração de São Jerónimo. Mas a Igreja deve tanto a este homem. Nasceu onde hoje, na Dalmácia, que hoje é a Croácia. Como sabemos, a Croácia, a antiga Jugoslávia, dividiu-se e ele nasceu no território da Croácia. Mas veio no ano 340, no século IV,
E no seio de uma família cristã, e veio para Roma estudar retórica. No passado houve épocas que a gente se preocupava em falar bem, falar com sabedoria, saber expressar-se, saber transmitir ideias, valores. Nós fomos feitos através dessas pessoas. Uma das coisas que a mim me angustia hoje, presentemente, é olhar para as nossas classes dirigentes e dizer assim: mas qual é a ideia daquele senhor? Qual é a ideia que preside, que o movimenta? Qual é a ideia que ele tem para dar ao mundo? Eu hoje sinto-me aflito quando me ponho a refletir sobre as autoridades. Mas qual é a ideia? E nós viemos de um povo que tinha ideias, tinha convicções, sabiam para onde guiar o seu povo. E hoje estamos num desnorte completo. Nós estamos num desmoronar social tremendo no Ocidente. Eu há bocadinho, pelas notícias, eu ouvi dizer que aqui o Canadá, que há uma sentença. Eu penso que nós temos que rezar pelo Canadá. É a primeira vez, desde a sua fundação, é a primeira vez que o Canadá está a viver algo que pode ser muito grave. Até agora, desde a fundação do Canadá, houve unidade. Todos trabalharam na mesma direção, no mesmo sentido. E agora não se percebe. A Europa está num perigo. Porque os nossos políticos... Mas pronto, isso, cada um... aquilo que também mais me aflige é ver as pessoas parece que estão hipnotizadas. A Igreja não pode falar de algumas coisas, ninguém pode falar de determinados assuntos, e se é assunto não está bem, não se pode falar, e anda tudo hipnotizado. Não se pode dizer. Nós hoje temos aí famílias a sofrer terrivelmente com a droga. Portuguesas! De todas as cidades, de todas as comunidades. Esta árvore está mais pendida para a casa do meu vizinho, mas ela vira com o vento. E nós não estamos unidos. Eu ainda esta semana dizia a um pai, a uma família que me apareceu aí com uma angústia tremenda, com as lágrimas nos olhos: univos. Os nossos portugueses que chegaram não tinham muita cultura, lançavam mãos a tudo, mas estavam unidos. Houve logo um ou outro que pretendeu desunir, mas era na unidade que tínhamos força. Olhai os pais desta geração que estão aí, todos unidos, cada um para o seu lado. Mas e ai de quem abrir a boca. E a desunião traz todos os males. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Um abre a garagem, outro fecha a garagem, para os jovens, o outro faz isto, o outro faz aquilo, e é uma desunião tremenda. E nós somos filhos de gente como São Jerónimo. São Jerónimo não pactuou com nada do seu tempo, e a determinada altura fugiu do mundo. Experimentou-a na Galácia, que depois, mais tarde, porque isto estamos a falar do século IV, mais tarde veio a dar a França, que nós hoje conhecemos. Nasceu na Dalmática, que hoje é um território da Croácia, mas que ainda já na nossa vida era a antiga Jugoslávia. O mundo vai e vem. Foi até Constantinopla, de onde veio a imagem do seu Santo Cristo dos Milagres, que está nos Açores. A imagem, esta que aqui foi feita em Portugal, não é bem uma cópia, graças a Deus que não é uma cópia, mas a que está nos Açores veio de Constantinopla, hoje Istambul. Ele foi para lá e depois finalmente foi para Belém, para a terra de Jesus, para compreender a mentalidade hebraica, a mentalidade que foi escrita à Bíblia. E deixou-nos a primeira tradução da Bíblia, a Bíblia do povo. Quando a Igreja Católica é acusada que não deu a Bíblia, portanto, 1100 anos antes, São Jerónimo
traduziu-a para a linguagem do povo, a Vulgata. E depois, no século XVI, então houve a imprensa, quando surgiram os evangélicos, que puseram a Bíblia nas mãos de toda a gente. Pois, e o que os nossos monges, o que o nosso povo, tantas Bíblias nós temos copiadas à mão, e é injusto, é injusto. Eu não aceito de maneira nenhuma esta crítica, esta crítica que se faz à Igreja com a Bíblia. Respondamos com São Jerónimo. E por isso é que eu digo que é pecado nós não conhecermos São Jerónimo, o primeiro tradutor, um homem que amou a Bíblia. Ele escreveu muita coisa, e na altura não havia máquinas de escrever, muito menos computadores, muito menos. Como sabeis, a nossa geração é a geração dos computadores. Eu não sei bem se é a geração dos computadores, não faço ideia do que é que nós somos presentemente. Quando eu era jovem, andava-se a discutir como é que se ia chamar a nossa era. A era atómica, era nos anos 80, 90, discutia-se, a nossa era vai chamar-se como? Ainda não se encontrou o nome. Era atómica, porque era os conflitos nucleares, a Guerra Fria, etc. Mas eu acho que nós estamos na era dos drones. Sabeis o que é um drone? Um drone é um aparelhozinho que vai aqui e acolá, e agora está a empresas que querem enviar a mercadoria para a casa das pessoas através de um drone. Eu acho que os nossos políticos nos estão a governar de drone, pelo que significa. Ninguém o vê, ninguém sabe quem está por trás a comandar. Eu acho, não se vai certamente chamar de a era dos drones, mas a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de estar no mundo, não é com o computador que tem a ver. Também é, mas é com os drones, telecomandados, controlados. Manda-se recado para aqui, manda-se recado para além. E eu acho que o drone, que simboliza muito a superficialidade, a banalidade, a mentira em que nós vivemos. Muita pouca gente sabe o que é um drone. Os jovens sabem. Os jovens sabem. Sabeis que já há mais de 10 anos, quando eu cheguei aqui a Kingston, foram apanhados no roof, além do centro comercial, com um drone a levar, quando apareceram, a levar a droga para a prisão. Isso foi uma notícia. Já há 10 anos. E nós estamos a ser governados por esses aparelhos. Mas eu gostaria só de dizer um bocadinho do que São Jerónimo disse sobre as Escrituras. Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Ele escreveu isto. Ele nasceu no ano 340, viveu 80 anos, morreu em 420. E diz: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Quando nos disserem que a Igreja, que pronto, às vezes ouvimos para aí tão disparate, respondamos: olha que São Jerónimo já dizia no século IV que ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Foi ele que fez a primeira tradução e traduziu para a linguagem do povo, que era a linguagem normal daquele tempo, o latim, e dizia assim: cumpro o meu dever obedecendo aos preceitos de Cristo, que diz: examinai as Escrituras e procurai e encontrareis, para que tenha de ouvir o que foi dito aos judeus. Estais enganados, porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Se de facto, como diz o apóstolo Paulo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, aquele que não conhece as Escrituras não conhece o poder de Deus, nem a sua sabedoria. Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo, dizia São Jerónimo no século IV. Um homem que não era, eu repito, que não era de feitio nem de temperamento fácil, e que
não se importou de ir para o deserto, não se importou de fugir do mundo. E hoje, no dia da Bíblia, o dia de São Jerónimo é o dia da Bíblia. Tantos grupos que há pelo mundo para estudar a Bíblia, para refletir a Bíblia e, sobretudo, para pensar no mundo em que nós vivemos hoje. Mas a Bíblia não se estuda de drone, não se manda de drone, com o significado que isto quer dizer. Os mais velhos não sabem muito bem o que é que isto quer, o que é que eu estou a querer dizer. E peço desculpa. Mas os mais novos sabem. Os mais novos sabem muito bem aquilo que eu estou a querer dizer. E a Bíblia é para bavargares a cabeça, estudares, refletires, meditares e traduzi-la para a tua vida. Não é com drones, como o mundo de hoje quer. Não é. São Jerónimo, eu não vou ler o texto todo de São Jerónimo, tenho pena, porque é um texto muito bonito. Então, no final da missa vou colocá-lo ali ao fundo, para que, se quiseres, na meditação, refletir sobre este texto, porque vale a pena. E não vos esqueçais que este homem que escreveu isto era um homem de temperamento bravo, um homem que não se deixava contornar pelos ventos, nem pelas modas, nem pelo politicamente correto, nem por aquilo que é muito simpático e que gostam de nos ouvir. E repito, já é a terceira vez e peço-vos perdão de repetir, todo cristão que não souber o mínimo da vida de São Jerónimo peca, sobretudo no tempo de hoje, porque São Jerónimo é um daqueles padres da Igreja. A seguir aos apóstolos vem o período dos padres da Igreja, homens a quem nós tanto devemos e que alguns querem abafar e querem nos mandar então umas mensagens via drone. Mas não é a Igreja, não cresce nem vive por mensagens via drone. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, fonte de toda a verdade e sabedoria, para que nos dê um coração esclarecido, dizendo cheios de fé: ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Por todos os filhos e as filhas da Santa Igreja, para que leiam com frequência a Sagrada Escritura, que São Jerónimo traduziu e tanto amou, oremos. Pelos responsáveis da catequese em Portugal, para que desenvolvam nas crianças e nos jovens o gosto e o amor pela leitura da Bíblia, oremos. Pelos cristãos que ensinam ou estudam, para que o Espírito os faça compreender que ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo, oremos. Pelos que vivem no erro ou na ignorância, para que os seus corações e as suas mentes se abram à verdade que liberta, oremos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que, seguindo os exemplos de São Jerónimo, examinemos com atenção as Escrituras, oremos. Rezemos por todas as pessoas que fazem parte dos grupos de estudo da Bíblia, neste dia da Bíblia, para que não desanimem e para que sejam grandes evangelizadores, que percebam e entendam a palavra de Deus e a levem a todos os cantos do mundo. Ouvimos, Senhor. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu, o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que o exemplo de São Jerónimo, depois de termos meditado na vossa palavra, nos aproximemos dignamente do vosso altar para vos oferecer o sacrifício da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos, e hoje, com São Jerónimo, e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família e na sua intercessão o auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé, receber com eles a eterna coroa da glória, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, aqueles cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, todos os que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Este alimento que recebemos, Senhor, ao celebrar com alegria a festa de São Jerónimo, desperta os corações dos vossos fiéis, para que, meditando sempre na Sagrada Escritura, vejam o caminho a seguir e, seguindo fielmente, alcancem a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Convidamos a quem está em casa a acompanhar até às 8h30 a adoração do Santíssimo Sacramento e depois terminamos com o terço e com a bênção do Santíssimo Sacramento. Eu falei deste texto que São Jerónimo escreveu, eu vou colocá-lo no início do terço. Quem está em casa pode lê-lo, até parando a imagem, lê com mais facilidade. Eu vou pô-lo no início do terço, até para que fique na gravação, e agradecemos a todas as pessoas que se inscrevem e que nos continuam a acompanhar. Então vamos agora ficar com a adoração do Santíssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. Meu preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, querejas e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos, alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas, escondei-me, não permitais que de vós me separe, do vosso espírito maligno, defendei-me, na hora da minha morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para vos louvo com os vossos santos, por todos os séculos. Amém. Louvamos e exaltamos o Santíssimo Sacramento do altar. Louvado e bendito seja o Santíssimo Sacramento, porque aqui está o pão de que Jesus Cristo disse: este é o meu corpo, que será entregue por vós. Louvado e bendito seja o Santíssimo Sacramento, porque aqui está a bebida de que Jesus Cristo disse: este é o meu sangue, o sangue do novo e eterno testamento, que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. Vem Jesus Cristo, verdadeiro Deus e homem,
o culto sob as espécies sacramentais. Neste grande mistério de amor nos ofereceis vosso corpo e sangue para ser alimento da nossa alma. Fazei, ó bom Jesus, que jamais nos aproximemos indignamente da vossa sagrada mesa, comendo e bebendo a nossa própria condenação, porque não destruímos o vosso sagrado corpo. Dai-nos a graça de examinar-nos a nós mesmos, a fim de dignamente os possamos receber na Sagrada Comunhão. Louvemos o bem e bendito seja o Santíssimo Sacramento, porque aqui está o Santíssimo, o Imaculado, o Sumo Sacerdote, segregado dos pecadores, Filho de Deus, infinitamente perfeito, que se sacrificou para nos redimir de toda a iniquidade, escolheu e purificou para si um povo que lhe fosse agradável e assíduo nas suas obras. Diz no capítulo 7 da Carta aos Hebreus. Senhor Jesus Cristo, dos santos o mais santo, que instituíste este admirável sacramento para a nossa santificação, nós vos pedimos, santificai-nos na vossa verdade, fazei-nos odiar o pecado e a amar a vossa lei, servir-vos em santidade e justiça todos os dias da nossa vida, para que, chegados ao termo da nossa peregrinação, com os serafins possamos cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvemos e exaltemos o Santíssimo Sacramento do altar. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento, porque aqui está o Rei da Glória, o forte e poderoso Senhor, que vive pelos séculos e em cujas mãos estão as chaves da morte e do inferno. Diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Senhor Jesus Cristo, Deus forte, Deus santo e imortal, sem cuja anuência nada podemos, nada valemos, concedei-nos o poderoso auxílio da vossa graça contra os assaltos do inimigo, para que em todo o tempo e onde quer que estejamos, possamos pelejar boa peleja, chegar ao fim da carreira, guardar a fé e no dia da vossa vinda, ó justo juiz, receber a coroa da justiça. Diz na segunda epístola de São Timóteo, capítulo 4.